Existe uma rede sendo construída bem agora, ao nosso redor. Uma rede que a gente não vê, silenciosa, e que está mudando o mundo de um jeito que pouquíssima gente está percebendo. E olha, para a gente entender o que está acontecendo de verdade, primeiro a gente precisa voltar um pouco no tempo e lembrar de como a internet costumava ser. Por décadas, a internet foi física. É isso mesmo, com barreiras geográficas muito reais, fronteiras que ela simplesmente não conseguia cruzar. Isso porque, na prática, ela dependia de coisas bem concretas, como... Pensar nisso, quilômetros e mais quilômetros de cabos físicos de fibra ótica atravessando o fundo dos oceanos, ligando continentes. E não só isso, ela dependia também de torres, milhares e milhares de torres de celular, de transmissão, que precisam estar perto umas das outras com um alcance limitado. Ou seja, no fim das contas, a internet era uma infraestrutura física absolutamente cara e complexa de se construir. E é exatamente aí que nascia um problema fundamental. O grande problema é que essa conexão toda não chegava para todo mundo. Se você morasse longe de uma cidade grande, numa região mais isolada ou num país com menos grana, a internet ou era um luxo ou simplesmente nem existia. A exclusão digital era a regra do jogo. Acontece que, de uns anos para cá, algo gigantesco começou a acontecer. Bem, acima das nossas cabeças. Uma mudança que está rolando em silêncio e que promete reescrever completamente as regras desse jogo. É uma verdadeira revolução, acontecendo de um jeito muito rápido e quase sem ninguém notar. Um projeto que está literalmente envolvendo o planeta inteiro numa nova teia de conexão. O nome por trás disso tudo, Starlink. E a ideia, olha, é ao mesmo tempo super simples e absurdamente ambiciosa. Criar uma constelação de satélites que ficam girando em volta da Terra com um único objetivo: levar a internet de alta velocidade para qualquer lugar do planeta, sem exceção. E quando a gente fala em constelação, não é exagero. Não estamos falando de algumas dezenas de satélites, não. Nós estamos falando de milhares deles, já formando uma malha que cobre o planeta inteirinho. Tudo bem, mas a gente sabe que internet via satélite não é exatamente uma novidade, né? Então, o que faz isso aqui ser tão diferente, uma virada de chave? A resposta está na distância. Pensa assim, os satélites de internet antigos ficavam numa órbita muito alta, bem longe da Terra. Isso criava um atraso gigantesco no sinal, a tal da latência, sabe? E deixava a conexão lenta, instável, péssima para jogar, para videochamada. Agora, a grande sacada é que esses satélites novos operam em órbita baixa, ou seja, muito mais pertinho da gente. E essa proximidade, ela corta o tempo de resposta e torna a internet rápida de verdade. E com isso, o sistema fica incrivelmente simples. O sinal vem direto do espaço, uma pequena antena no chão capta esse sinal e pronto, internet liberada. No meio da Amazônia, no meio do oceano, no topo de uma montanha, tanto faz. Aqueles cabos todos, as torres, de repente eles não são mais necessários. E é aqui que a gente entende a dimensão da coisa. Porque pela primeira vez na história da humanidade, aquela barreira física, o grande obstáculo para a conexão global, está sendo derrubado. A promessa é que muito em breve não vai mais existir um lugar desconectado na Terra. Isso, claro, vai muito além de maratonar uma série ou ficar nas redes sociais. É sobre ter acesso universal à informação. É sobre a chance de ter uma educação de qualidade à distância, em vilarejos remotos. É sobre criar novas formas de trabalho e oportunidades de negócio onde antes não existia nada. A visão por trás disso tudo é poderosa. A ideia de que, quando a internet finalmente chega a todos os cantos, as barreiras que nos separam, sejam geográficas, sociais ou econômicas, começam a cair. O mundo, pelo menos em teoria, se torna um lugar com muito mais possibilidades para todo mundo. Só que, como em toda grande revolução tecnológica, existe uma outra camada nessa história. Uma camada que tem a ver com poder, com controle e com consequências que ninguém esperava. E aí a pergunta se torna inevitável. Se uma única rede privada pode conectar o mundo inteiro, quem é que está no comando? Quem, de fato, controla os interruptores dessa nova infraestrutura global? Isso cria um cenário geopolítico completamente novo. Países, populações inteiras podem acabar dependendo de um único sistema privado para se comunicar. Surge um potencial de controle centralizado que a gente nunca viu antes. E claro, a pergunta de $1 milhão. Quem tem o poder de simplesmente desligar o acesso de uma região inteira?
Mas as implicações, olha, não são só aqui na Terra, não. Existe um outro impacto, um que pouco a gente fala e que está acontecendo literalmente sobre as nossas cabeças. Dá uma olhada nesse gráfico. Ele mostra o crescimento absurdo, exponencial, no número de satélites. Astrônomos do mundo inteiro já estão alertando que essas constelações estão atrapalhando o trabalho deles. Os rastros de luz dos satélites, eles aparecem nas imagens dos telescópios, basicamente poluindo a nossa janela para o universo. E é por isso que é fundamental entender o seguinte: isso não é mais uma discussão sobre o futuro, não é coisa de ficção científica. Já está acontecendo, agora. Essa rede global está sendo ligada neste exato momento, e os efeitos dela, tanto os bons quanto os ruins, já começaram a aparecer. No fim das contas, a gente chega numa realidade com duas faces. Ao mesmo tempo que o mundo está ficando menor, mais conectado, ele também está ficando, talvez, mais dependente e potencialmente mais controlado. É o grande paradoxo do progresso. E no final, a grande questão deixa de ser sobre a tecnologia em si, sobre satélites e cabos, e se torna algo muito mais pessoal. Com essa rede invisível se fechando ao redor do planeta, a pergunta que realmente fica é: o que de verdade tudo isso vai mudar na sua vida?